Seguimos com nossas andanças, visitando casas do Batuque do Rio Grande do Sul. Viemos parar hoje na família Sapatar, na casa de Pai Chapanã, Sapatabarum, de mãe Fernanda. Mãe, primeiramente, muito obrigado pela recepção. Eu vi uma mulher guerreira, uma mulher que é firme, né, com os filhos. A gente acabou de passar por mesa de B, de xirê. Como é que a senhora aguenta tanta coisa? Como é que a senhora se sente sobre isso? Em primeiro lugar, boa noite a todos, o meu avô, os mais novos, os mais velhos, principalmente ao meu pai de santo, pai Ricardo de Oxumecari. Filha, eu sou ligada em 380. Eu durmo muito pouco, eu trabalho muito. A fisionomia está descansada porque eu estou cansada. Mas eu penso assim, ó, eu tenho que fazer agora. Se eu não fizer agora, o que vai ser a minha velhice? Então agora já é quase 4h30 da manhã, 5h30 eu estou saindo daqui, pegando meu carro. Eu tenho um serviço para fazer no porto e tudo em cima daquilo que eu desejo e daquilo que eu quero. O batuque está aí na porta, tem decoração para pagar, tem as minhas flores, tem os meus doces e isso é a mãe Fernanda. Então o cenário dali da frente ainda não está acabado. O cenário vai vir muita coisa, vai vir tablado, vai vir parede, vai vir tudo para deixar as minhas visitas, os meus amigos, meus filhos confortáveis, porque a minha casa é pequena. E eu não consigo levar o batuque do Pai Chapanã para dentro de um salão que eu gostaria. Aqui é a força do Pai Chapanã. Então, tudo isso gera um custo. Então, se eu não trabalhar, se eu não me dedicar e se eu não correr atrás, não cai do céu e não vou tirar do bolso dos meus filhos, que muitas vezes mal porcamente pagam as suas obrigações porque não tem. Então, eu dou, eu faço, eu corro. Então, essa energia eu acho que vem do orixá, vem do Exu, vem da mãe Fernanda, da personalidade que eu sou. Gosto das coisas muito certo, muito correto. Sou muito pelo certo, sou muito pelo correto. Certo, mãe. São 14 anos do Pai Chapanã, né? Exatamente, 14 anos. Eu conto a data do Pai Chapanã desde que o Pai Chapanã entrou na minha casa. Ele ficou 3 anos na casa do Pai Jorge. Então, aqui, de terreiro aberto, mesmo de verdade, são 11 anos que o pai está em casa. Mas de existência que o Chapanã existe, 14 anos no Okutá, com o mesmo Okutá, com uma única feitura. De Lodê Oromilaia, os meus santos vieram da Camina com Jejo, do Pai Jorge, e hoje estou no Oió com Jejo, quem alimenta os meus santos, quem me dá amor, quem me dá carinho, quem me ensinou a trilhar, a conduzir, foi o Pai Ricardo de Oxumecari, e vai ser nos braços dele que eu vou morrer. Certo, mãe. E nesses 14 anos aí, o começo da senhora, a senhora se olhar 14 anos atrás e para hoje, tem muita diferença? Foi muito difícil. Foi muito difícil. Há 14 anos atrás eu não tinha carro. Há 14 anos atrás eu caminhava da entrada do Guajuviras até a casa do Pai Jorge, que era no final lá, que era um beco, era um beco, não era uma rua. E eu carregava tudo, carregava saco de lixo, carregava prato, carregava talher. Eu montei o terreiro. Eu montei o terreiro para mim fazer a minha obrigação. E para dar para o pai Ogum e para a mãe Oiá, porque a casa era de Ogum e a casa é de Oiá. Então tudo que eu fiz foi para fazer a minha obrigação, desde levantar as paredes, desde tudo. Então foi muita dificuldade até chegar ali. E eu te digo, não foi pelo Pai Chapanã, porque eu não posso mentir. Não, eu nem sabia o que era santo. Eu nem sabia o que era o amor do orixá. A rainha um belo dia chegou e disse para mim que se eu não fizesse o orixá, se eu não te botasse o santo na vasilha, eu não chegava mais. E o que eu tinha era ela. Desde os meus 12, 13 anos, ela chegando no meu corpo e eu confiava nela, o amor que eu tenho pela rainha é uma coisa muito grande que eu não sei te explicar a dimensão. Não que não seja o amor que eu tenho pelo Chapanã, é totalmente diferente. Mas a rainha convive comigo, acorda comigo, dorme comigo, grita no meu ouvido, vamos lá, não é assim, vem e vamos. E foi a comadre que deu a oportunidade de eu ter o santo. Porque no meu tempo, na minha época, tu deitava com os teus bichos, com os teus 4 pés. Eu fiz 8 santos. Então foi 8 4 pés e as minhas aves, sozinha. Eu não tive ajuda, eu não tive compartilhamento, nem de corpo, nem de passagem, nem de nada. Então era muito caro fazer a nação, na minha época. Então foi bem batalhado, foi muito esforçado. Eu levei quase que 1 ano pagando meus bichos e pagando tudo. E chegou no último dia, no último batuque, eu não tinha metade da lice. E quem me ajudou foi os meus irmãos. Eu sou grata até hoje pelo pai Paulinho de Odé,
pela mãe Gorete, pela mãe Rosane, que foi as pessoas que me ajudaram a cumprir aquela lista ali, porque eu não tinha mais de onde tirar. Mas o meu dia a dia mesmo para mim fazer a nação fui eu e eu. Não teve ajuda, não teve nada. Então, eu tenho certeza que o Chapanã veio na raça, veio na determinação, veio na batalha. É minha ânsia, é minha fúria, meu ódio, muitas vezes, que eu não consigo controlar. Porque eu sou uma mulher de emoção e de sentimento, entendeu? É aquela coisa na hora do bum. E depois eu acalmo, passa, eu vejo que não é bem assim, mas na hora a pólvora pegou. E isso é meu, é da Fernanda. Então eu lutei muito para ter ele por causa da rainha, imaginando que a rainha não ia chegar mais. Para depois vir o amor, para depois vir o conhecimento. Hoje eu posso dizer que eu domino aquilo que eu vejo, aquilo que eu enxergo e aquilo que eu sinto. Eu não nasci na nação Oió e Jeje, mas parece que eu sou dessa nação mais do que da nação que eu vim mesmo de verdade. Eu sei fazer aquilo ali, eu sinto aquilo ali, eu enxergo aquilo ali. O meu búzio responde, eu faço e dá certo. Então, isso para mim é amadurecimento, crescimento e principalmente sabedoria através do Pai Ricardo, que foi o marketing na minha vida realmente religiosa, foi ele. Perfeito, mãe. E no comecinho ali, 2 anos de assentamento do Pai Chapanã, o que a senhora mais sente falta daquele começo? Que hoje a senhora não tem mais. Essa parte é difícil para mim, porque eu não tinha sabedoria, não tinha esse entendimento que eu tenho agora. Mas o amor, o carinho é diferente. Eu não quero pecar nas palavras, mas o Pai Jorge para mim tem um significado, tem um peso muito grande na minha vida. Muito grande, muito crucial. O significativo do Pai Jorge na minha vida. Então, tudo foi muito bom. O que eu vivi foi muito bom. Um belo dia eu acordei, eu sempre não sabia jogar búzio e confirmava uma cabeça, anotava aquela cabeça, chegava lá, pagava o búzio dele, e perguntava que cabeça era e vibrava porque eu tinha acertado, que era daquele orixá, que eu sempre imaginei que a gente não pode brincar com as pessoas, nem com a cabeça das pessoas. E as minhas obrigações, eu sempre fui linha de frente, eu jogava para ver o que o Chapanã ia querer, e anotava e chegava lá e perguntava para ele, pai, vamos jogar minha obrigação, o que o Chapanã vai querer? É ave, é 4 pés, é assim, assado? E eu sempre acertava. E um belo dia o Chapanã disse que não comia mais pela faca do Ogum. E aquilo, até hoje, é um peso para mim, é um nó na garganta que eu não sei explicar, porque eu batalhei muito, 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 muito. Eu fiz muito, eu me doei muito, eu não tinha nada. Eu trabalhava de segunda a segunda, eu fazia panfletagem para cumprir tudo. E um belo dia o Chapanã disse que não ia mais comer pela faca do Ogum. E eu chamei meu pai de santo aqui, perguntei para ele o que era, o que tinha acontecido. Ele só olhou para mim e disse, eu já sabia. E esse eu já sabia, nessas épocas é bem doloroso, porque tu fica querendo entender o porquê. Eu não me arrependo do que eu tenho, eu cresci muito, o que eu tenho dentro do Jeje jamais talvez teria dentro da Cambinda com Jeje, o aprendizado, o crescimento, a estrutura, mas eu não sei te explicar, a mão do Pai Jorge, a pessoa dele, a palavra dele, era um homem de poucas palavras e muito calmo, muito tranquilo. Não que o Pai Ricardo não seja, o Pai Ricardo é paizão, pelo contrário, quem peca como filha sou eu. Quem muitas vezes é errada sou eu. Mas é uma coisa que eu não sei explicar, filho. Se pudesse voltar atrás e entender o que aconteceu. Um belo dia não tem mais e pelo orixá eu segui. Pelo meu santo eu segui. O Pai Jorge veio, disse que já sabia, cortou para mim de Bará Oxalá,
botou a minha mão, a mão dele, eu fui cortando, fui cortando, fui cortando. Tu não tem governo, mas tu tem liberdade para cortar para o teu Santos. Ninguém mais corta para Chapanã. Só que quando chegou no Chapanã, eu travei. Travei, tive uma crise de choro, de pânico, sei lá, não sei te dizer, explicar. E eu não consigo me ficar sozinha aqui no Santo. Eu tenho essa determinação, essa coisa de cortar para o meu Lodê, porque foi ele que fez isso comigo aquilo eu domino, é como se eu estivesse cortando para minha pombagira. Eu enxergo aquilo ali, eu sinto aquilo ali, eu tenho força no Lodê. O Lodê para mim é um Exu, é um homem. Eu enxergo ele e ele me dá a resposta que eu preciso. Mas aqui eu sou totalmente vulnerável. Vulnerável. Eu estou passando pão que o diabo amassou aí do dia 30 de maio para cá, da minha última cirurgia. Eu fiquei muito ruim, muito doente. Fui parar no hospital 2 vezes, tive hemorragia, tive tudo que tu pudesse imaginar. Eu achei que eu ia morrer, essa é a verdade. Mas graças aos orixás, graças à rainha, eu passei um pedacinho do cão, não fiz obrigação. É uma coisa que eu, todo mês de julho, eu faço obrigação. Antes de deitar meus filhos, eu faço obrigação. Eu faço bonito de 4 pés, eu corto meu santo. Eu estou sempre com uma obrigação em dia. E isso não aconteceu. Meu pai está viajando. Então, eu, Fernanda, às vezes me sinto desgastada, me sinto fraca, porque o Chapanã é a minha força. Por mais que o Chapanã tenha muito 4 pés, eu tenho certeza que não está com uma obrigação atrasada, mas parece que aquilo ali me dá energia, me dá força e me deixa vulnerável. Então, eu não sei te explicar aonde e como, mas tem alguma coisa ainda que me prende ao Pai Jorge, que me machuca, que eu sinto saudade, sinto tristeza, sinto raiva, sinto ódio, porque eu não entendo por quê, mas ao mesmo tempo me sinto agradecida porque tudo que eu trilhei após eu ter saído da mão do Pai Jorge, o crescimento foi boom, foi muito. E não é o bem material, não é o dinheiro, não é isso, sei lá, eu acho que se eu batalhasse, se eu trabalhasse, se eu fizesse 12 horas, talvez eu teria igual, mas tem uma dimensão grande, filho. Uma dimensão grande que me prende ao meu passado de não saber o porquê que aquilo aconteceu. O porquê que Chapanã não quis. E o porquê que eu ouvi aquilo eu já sabia. Então isso é triste, sabe? Porque é uma pessoa que eu idolatrava, cantava pro teu santo, pegava o teu santo na mão. E hoje tem o Pai Ricardo que faz tudo. O pai é um paizão, é um religioso nota 1000. Meu orixá responde por ele no búzio. A gente teve aí uns problemas e o Chapanã com Oxum e Oxum com Chapanã, uma coisa inacreditável. Se eu disser hoje que eu vou me afastar do pai, acho que o Chapanã me mata. Eu adoeço, eu não consigo trabalhar, não consigo ter discernimento. Meu orixá ama o Pai Ricardo e ama o Oxum Ecari. E eu sou uma pessoa que eu sou fiel, eu sou filha, eu cumpro tudo, eu sou religiosa, mas eu sou complicada. Eu sou complicada e eu acho que essa complicação que eu tenho é o meu passado. Porque às vezes tu compara uma coisa com a outra e não tem comparação. Pai Ricardo é Pai Ricardo, Pai Jorge é Pai Jorge. E o Pai Jorge ficou no passado e eu tenho que seguir. Mas às vezes é difícil. É isso. E se a senhora pudesse voltar no tempo, mudaria algo ou não mudaria nada? Eu queria saber o porquê. Essa é a minha... Sim. Isso me machuca, isso não me faz bem, isso muitas vezes nas minhas obrigações que eu tenho aqui se torna ruim para mim mesmo. Porque eu fico pensando, por quê? Por quê? Eu fico assim, passa um filme na tua cabeça, sabe? Por quê? Tu fez tudo. Uma coisa assim muito supérflua. Um dia meu pai de santo perdeu o carro dele na Blitz. Eu não tinha nada, eu era uma assalariada. Eu recém estava começando a religião. Eu fui lá e comprei e paguei as prestações daquele carro. Então eu fazia de tudo. Sabe o que é de tudo? De tudo. Então eu não consigo entender o porquê que o Chapanã disse que não ia mais comer pela faca do Ogum. Eu estava bem, eu não tinha problema, eu trabalhava, tinha minha casa, não era essa casa, não tinha um monte de filho. Tinha ali uns 10, 12 filhos. Mas eu era bem, eu era tranquila, e de uma hora para outra a minha vida
transformou do 0 a 1000 e eu sou feliz, mas esse ponto de interrogação até hoje fica na minha cabeça. O que foi que eu pequei, o que foi que eu fiz, ou o que foi que aconteceu. Então, se eu pudesse voltar atrás e voltar naquele dia que o pai Jorge esteve na minha casa e que ele falou para mim, eu já sabia, eu podia ter indagado por que o senhor já sabia, o que aconteceu, o que houve. E eu fiquei quieta. Ele disse, eu já sabia, eu preciso de 7 testemunhas de Canoas, eu vou cortar de Bará Oxalá, é a minha faca, a tua mão, tira a faca, minha mão por cima. Tu não tem governo, mas tu tem liberdade para cortar para os teus santos. E dali eu pirei acho que uns 3 meses, depois dessa obrigação, e eu saí da mão dele. Simplesmente fiz um vídeo, botei na internet, no tempo não tinha Facebook, era uma outra mídia, e disse que estava saindo da mão dele. Me arrependo amargamente de ter feito isso, porque ele é uma pessoa muito boa, uma pessoa muito leal, um paizão, uma pessoa assim, surreal, humilde, tranquilo, que tinha um amor pelo santo, uma coisa que bará era bará, ele me ensinava o serviço, aí eu fazia o serviço, eu já não sei tal coisa, ele ria, botava 2 mãos no bolso, filha, agora então tu faz isso. Uma vez eu fiz um serviço para Ogum e para Inhansã, que era para amor, que era para união. E a pessoa se pegou no pau dentro de casa. Eu disse, pai Jorge, eu fiz um serviço, a pessoa se pegou no pau dentro de Jorge. E ele botou as 2 mãos no bolso e deu risada. Minha filha, agora tu corta pro Oxalá, faz uma canjica e pede misericórdia. Então era um homem muito do bem, muito tranquilo. Então se eu pudesse voltar atrás, eu queria saber no dia que a gente sentou, eu, ele, meu marido, e que o Lincoln olhou para ele e eu disse para ele, o pai Chapanã não quer mais comer pela sua mão. Por quê? Eu já sabia. Foi essa a resposta que eu tive. Isso me incomoda até hoje. Isso muitas vezes eu perco meu sono, porque o Chapanã está numa pedra, está num ocultar, e que eu acredito e que tem força, e que eu não sei a dimensão disso, e também não sei o porquê que ele disse não. O que aconteceu? Se eu pequei, se eu fiz, se eu errei, sei lá, se eu... Não sei te explicar. É uma coisa que eu gostaria que o mundo mudasse, que eu voltasse atrás, para entender, nem que seja para seguir, porque eu tenho certeza que eu não me arrependo de estar na nação Oiojês, não me arrependo. Pelo contrário, hoje eu posso dizer que eu sou batuqueira, que eu faço religião, e que eu tenho realmente um fundamento, que eu entendo o que eu estou fazendo, e da maneira que realmente é. Então eu não me arrependo de nada, e tanto que te digo, eu tenho 1000 defeitos, eu acho que eu sou falha como filha ao meu pai de santo, mas eu jamais vou sair da nação e jamais vou abandonar ele. Pode ficar 1 mês, 2, 1 ano, 5 anos sem falar comigo. Os batuques da minha mãe eu vou lá, vou cumprir, vou bater cabeça, tô contigo, ele me manda embora, eu vou lá, bato na porta de novo, porque eu vou morrer nesse axé, minha cabeça não rola. Só tive um pai que fez os meus santos e um pai que alimenta os meus santos, me deu amor, carinho, caminho e acabou, chega. Cabeça que muito rola não fui ali. Certo, mãe. A gente estava falando da mesa de beijo, né, que passou. Dia 27 de julho é o aniversário do pai Chapanã. É o batuque, foi onde o pai Chapanã veio para casa em julho. Aí o pai Jorge fez de Bará Oxalá, de Lodê Uramilaia, fez o meu Lodê, há 11 anos atrás. E fez o batuque, que era a terminação. A terminação para ele era o batuque oficial e era realmente consagrado o aniversário do Chapanã. Porque a minha obrigação foi feita mesmo dia 8 de janeiro. O Chapanã nasceu 8 de janeiro, foi para Vasilha 8 de janeiro. Mas quando ele veio para casa, o pai Jorge trouxe no início de julho, fez toda a obrigação, e naquele tempo era 2 batuques, mesa de bete, né? E o último batuque era o batuque do Chapanã. Então ele consagrou essa data do dia 27 de julho como aniversário do pai Chapanã e ficou. E hoje a senhora não toca mais o batuque no dia 27, quando cai dia de semana, né? Eu sempre toquei nas datas que fosse, mas o ano passado 2 filhos meus se acidentaram, dormiram na direção, porque o batuque acaba 8h30, 9 horas da manhã, e o pessoal trabalha no outro dia. Então, como eu tenho gente de Bagé, de São Leopoldo, de Novo Hamburgo, de Pelotas, de Rio Grande, de tudo que é canto. Tem gente que está aqui comigo e leva 12 horas para chegar aqui.
Tem gente que está comigo e tem que vir de avião, porque é um dia viajando de ônibus. Então a gente tem que ter consciência, não tinha como fazer. Aí eu deixo a mesa para o dia 27, a mesa de bete, e toco o batuque no final de semana, que daí não tem, o pessoal dorme aqui, descansa e depois vai embora. É exatamente isso. Sobre a mesa de beijo, mãe. A senhora fez com mais de 80 crianças, acho que foi mais de até de 100 crianças. Foi exatamente 106 crianças. 106 crianças? Isso. 3 mesas de beijo a senhora 3 fechou. mesas de beijo. E por que a senhora fez assim? Explica um pouquinho. Filho, a senhora não fechou só uma mesa? Filho, o que eu penso? A nossa misericórdia é o beijo, é a criança, é a inocência. Então, tudo que eu trabalho, tudo que eu ganho, tudo que eu me esmero, eu tenho que oferecer em dobro. Eu acho que a criança que chega aqui é uma criança humilde e que quer, espera alguma coisa. Então, quanto mais criança, eu agradeço a Yamara, que é a Yamara que as crianças são do Passo das Pedras, que aluga o ônibus e traz para cá, porque eu tenho certeza que aquela criança dali eu vi há 5 anos atrás, há 7 anos atrás, há 8 anos atrás, é a mesma criança que está aqui na mesa de beijo, que já estão maiorzinho. Já tem criança até que já é mãe, que vem trazer o seu filho. Então, eu me sinto feliz em fazer isso, em dar. Agora, eu fui hoje na Ceasa, o meu carro travou. Eu tive que chamar o Lincoln para poder, não tinha mais aonde botar fruta, e o Mânica chegou com mais um monte de fruta, que se tu descer lá embaixo, lá agora tu vai ali, na Umbanda, tem um monte de fruta, para poder sair no batuque. Então eu sou da fartura. Eu acho que a doçura vai te trazer a clareza, a doçura vai te trazer o trabalho, o movimento, a resposta, o dia a dia, a inocência da criança. Então tudo de maldade que as pessoas pedem, que as pessoas rogam, eu acho que na doçura bate e volta. Porque eu acredito no feitiço, mas eu acredito que aonde tu faz de bom coração, nada de ruim te pega. Se tu tem uma obrigação em dia, nada de ruim te pega. Se tu faz a coisa certa, nada de ruim vai te pegar. A gente não tem corpo fechado, eu também não tenho. Mas eu tenho certeza que as coisas ruins não ficam contigo. Passam, te balançam. Essa semana para mim foi uma semana complicada, foi a semana do fogo. A gente estava acabando o xerê, explodiu lá a mangueira, aí pegou fogo no outro botijão de gás, parecia que estava queimando a minha casa inteira. Parecia que estava queimando a casa inteira. As crianças gritando, todo mundo descendo, e aí eu fui para a rua e fui ver as crianças, estava faltando uma criança, que era a Júlia, que é filha do Fabrício e da Juliana. Eu disse, cadê a Júlia? E eu atravessei a rua, corri de um lado, corri do outro, não enxergava a criança. A criança estava aqui em cima. Ela ficou paradinha e ficou aqui em cima. E eu fui lá, peguei a criança e desci. Então, eu te digo assim, ó, vão-se os anéis e ficam os dedos. Ali foi só uma parede. São casualidades, né, mãe? Acontece. Aconteceu. Eu vi o botijão de gás. Quando eu passei e subi, estava a Gabriela, que trabalha comigo, que é minha filha de santo. E eu olhei, ela estava botando gás. Eu disse para ela, tu sabe colocar esse gás aí, filha? Eu sei, mãe. E ela é uma válvula com duas entradas, porque é um forno industrial. Eu tenho certeza, como eu disse para ela, filha, eu tenho certeza que tu encaixou errado. Então, vazou o gás, explodiu para cima e o outro com a pressão também saiu. E deu 2 chamas de maçarico enorme. E graças a Deus ficou embaixo do forno. Porque, filho, se tu for ali na minha cozinha, acho que tem mais de 10 armários. Nem o armário que fica na frente do forno queimou, que eram as velas de 7 dias que ficam ali dos filhos. Nem isso queimou. Então eu tenho certeza que dentro dessa casa tem orixá, tem a rainha das almas, que nada de ruim aconteceu. Os bombeiros levaram 20 minutos para chegar aqui. Quando chegou, ele foi lá, pegou um pininho, colocou, acabou o fogo. Segundos. A gente já tinha botado tudo, atirado água, pegado todos os negócios de apagar o fogo ali, os extintores de água, de fumaça, de pó, de tudo. Nada adiantou. O bombeiro foi lá, botou o pininho, deu, acabou. E a senhora não se ofende com todos esses ataques que estão acontecendo, a senhora? Filho, na internet, Facebook, falar todo mundo fala. Viver aqui dentro e saber o que acontece. Eu te digo, se fosse castigo de Chapanã, Patabarum, eu não ia trabalhar do jeito que eu trabalho. Eu não ia comprar do jeito que eu compro, eu não ia dar do jeito que eu dou. Tá? Isso é trabalho.
tá? Porque se fosse roubo, se fosse droga, se fosse arma, eu já estava presa, Sim. tá? Porque pelas denúncias que tem, com certeza já tinham invadido a minha casa, a polícia já tinha me prendido, eu já estava lá comandando Peritier, tá? Mas não, é trabalho. Então, ninguém sabe o que eu vivo, ninguém sabe o que acontece na minha vida. Então, atirar pedra todo mundo vai tirar, castigo de orixá, não sei o que bibibi, deu balanço na casa, deu balanço nisso, deu balanço naquilo. Tá todo mundo bem, tá todo mundo trabalhando. Eu não tenho um filho desempregado hoje. Eu não tenho um filho no hospital. Eu não tenho um filho enfermo em cima de uma cama. Só um pouquinho. Será que castigo é esse? Tu vai ver, amanhã começa a chegar a decoração do Chapanã, os doces do Chapanã, os doces do batuque. Os meus filhos, cada um vai entrar com uma tortinha de 3 quilos, sim. Vai entrar com 200 docinhos, sim. Mas o grosso do batuque, mãe Fernando Chapanã Sapatá Barum. A minha decoração, quem paga sou eu. As minhas luxúrias, o que eu quero, quem paga sou eu. Então, se eu não trabalhar, se isso é castigo do Pai Chapanã, que ele me castigue umas 1000 vezes. E continue me castigando. Porque, graças a Deus, eu estou muito bem, muito obrigada. Eu vou trabalhar todo o meu agosto, até o dia 22, porque meu aniversário é dia 23. Eu vou tirar minhas férias no final de agosto, dia 24. Vou me sumir, vou aparecer lá pelo dia 1º, 2 de setembro, e começo a cortar na casa dos meus filhos. Então, se isso é castigo, eu não sei o que é castigo. Certo, mãe. Dia 29, então, se aproximando, o batuque principal do Pai Chapanã. A senhora preparou alguma coisa especial? Como é que vai ser o batuque, o horário de início? O horário de início aqui vai ser às 10h30, né? Tá no batuque às 23 horas, mas vai ser às 10h30. Tudo que eu botar no batuque é especial pro meu pai, porque a casa vai se transformar em tudo. É amor, em carinho, em dedicação. Chapanã para mim é tudo. Assim como Rainha das Almas para mim é tudo. Novembro é o mês da rainha, julho é mês do Chapanã. E se eu pudesse fechar a quadra, levar o Pai Chapanã para o campo, levar o Pai Chapanã para o mato, levar o Pai Chapanã para tudo que é lado, eu faria, meu filho. Faria. Eu te digo, eu sou abençoada. Passou o Covid, eu fiz 40 dias de quaresma, pedindo e rogando para o meu pai em tudo que foi mato. Eu não perdi nenhum filho de Covid. Nenhum filho. No dia da minha obrigação, 2 filhos meus pegaram Covid, que foi a Adriana e o Rudinei. Eu tirei a minha faca de dentro da bacia e fiz uma misericórdia. O meu pai é muito sensato, o pai Ricardo é muito sensato. Minha filha, vamos parar a obrigação, já deu tudo que tinha que dar, teus filhos estão no hospital, vamos preservar. Eu digo, pai, eu não vou perder meus filhos. Eu confio naquilo que eu tenho. Eu tenho certeza que eu roguei 40 dias, o Pai Chapanã não vai deixar eu perder meus filhos. E não deixou. No dia do batuque, eles estavam aqui. Então, eu sei o que eu peço, eu sei a força que eu tenho, o amor que eu tenho e a fé que eu tenho. Então, eu tenho certeza que se o orixá me castiga pelo excesso que eu faço. Eu tenho certeza que o Pai Chapanã não quer o lustre enorme que eu vou botar ali. O Pai Chapanã não quer as paredes cobertas de palha que eu vou fazer. Não, o Pai Chapanã se contenta com uma rapadura e uma pipoca. Isso eu tenho certeza. Mas, e tudo que eu tenho? E tudo que eu trabalho? E tudo que eu ganho? Será que eu não posso dar para o orixá? Será que é uma maneira que eu tenho de agradecer e de mostrar para ele que tudo que ele fez na minha vida, eu vou dar pipoca e rapadura? É isso? Eu vou continuar com a mesma coisa de sempre, o TNT? Não é justo. Eu acho que não é justo. Não é justo. Eu trabalho de segunda a segunda. E trabalho muito, tenho muito cliente. E chega nas épocas dos meus batuques, eu ganho muita coisa de todo mundo. Ganhei refrigerante, eu ganhei bolo, eu ganhei doce, tudo. Cliente, não é de filho. E aí, o que eu vou fazer com tudo isso? O que eu vou fazer com os camarão, que é para Oxum, que a gente vai fazer polenta com camarão? Eu vou guardar para comer os camarão? Eu ganhei 30 quilos de camarão. Eu vou guardar? Será? Eu ganhei hoje 200 quilos de carne de peito. Eu vou guardar? Então eu vou botar no batuque. Veio ali 150 pés de mostarda. Eu vou guardar? E não foi do meu bolso. Eu cheguei lá e trabalho para as pessoas que têm container, que têm os boxes na Ceasa. O que tu precisa, batuqueira? Ó, isso aqui tu pode escolher. O que tu quiser. E aí eu vou dizer o quê? Eu vou me fazer de rogado e vou dizer que não?
Ou eu vou guardar, vou congelar para mim comer o ano todo? Vou dar, vou botar para fora. Então as pessoas não sabem o que eu vivo, da maneira que eu vivo, de como é que é a minha vida. Você vai me questionar. E como eu disse, quanto mais falam de mim, mais eu tenho, mais eu ganho, mais eu trabalho e mais eu ofereço. E é isso. Tá certo, mãe. Bastante coisa, né? Mãe, para finalizar, então, te agradeço em nome da nossa equipe, né, do Kizomba, por nos receber na mesa de beijo. A gente vai estar presente aqui também no Batuque do Pai Chapanã. Vai ser uma honra ter vocês Muito aqui. obrigado pela acolhida, pela recepção. E deixe seu recado agora e o convite também para o Batuque, dia 29. Meus amigos, meus irmãos de axé, espero vocês dia 29 de julho para comer uma costelinha assada, um porquinho assado, um atã, um acarajé, uma canja, um amalá e muita doçura mesmo. Para mim é uma honra abrir a minha casa, as minhas portas. A calçada está toda coberta para bem de eu recepcionar melhor os meus convidados, porque a casa da mãe Fernanda é pequena, mas tem o salão de acesso que vai ter mesa e cadeira, tudo para que eu possa realmente proporcionar para vocês um grande batuque em homenagem ao Pai Chapanã Sapatá Barum, que é a minha vida, o meu hoje, o meu amanhã, o meu depois, com força de axé. Você que acompanhou agora a entrevista com a mãe Fernanda, fiquem ligados nas próximas.